Aê! Estamos ao vivo! Salve, salve! Começando mais uma live de conexão. Enquanto a galera vai sendo avisada, olha aí o Alê, Tieme, Sheila, galera entrando. Tieme, minha convidada. Deixa eu já deixar aqui. Já te chamo, Tieme, deixa eu fazer a abertura aqui, e aí já te chamo para entrar comigo. Galera tá começando, né? Vai avisando, é a surra de lives agora, né? Aí Graziella, galera chegando. Estou de festa junina. Só não vai ter música para não atrapalhar o nosso papo, mas adoro festa junina. E vou curtir em casa mesmo. Se você gosta de festa junina, já coloca aí para eu saber se é dos meus. Muito bom, muito bom. Deixa eu me apresentar, né? Deixa eu começar com os recadinhos iniciais. E aí eu trago a time para a gente bater um papo muito, muito legal e importante. Então é o seguinte, estamos ao vivo, online, é via internet. Pode acontecer de da conexão ficar um pouco ruim, dar uma travadinha, pode ser a minha internet, pode ser a de vocês, aqui deixei tudo certo, não vão embora, fiquem até o final para vocês poderem participar e usufruir desse conteúdo. É um papo, né? Então eu vou bater esse papo com a Tieme, mas é um papo com todos nós. Então eu espero que vocês interajam, né? Que vocês realmente coloquem as experiências e aproveitem para tirar dúvidas. Então uma live, né, como essa, onde a gente vem trazer um conteúdo sempre importante, aproveitem para tirar as dúvidas de vocês, né? A sua dúvida pode ser a dúvida de várias pessoas, tá bom? Se vocês já perceberam que esse é um conteúdo que algum amigo seu precisa saber, dá um aviãozinho aí, manda para essa pessoa, porque, aliás, eu já diria para você mandar pelo menos para 2 ou 3 pessoas da sua rede, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, melhor para todo mundo, né? Não só por conta de conexões verdadeiras, mas por todos os temas, né, que eu busco trazer aqui. Então isso é bacana, ó. A Deparroio chegando, a Clau Regina teve aqui também nas últimas lives, o Elísio, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem também para dizer da onde vocês estão assistindo, vocês ao vivo, ó, o Lucas Veríssimo, artista empreendedor. Então digam de onde vocês estão assistindo para a gente também saber aí o alcance e quem sabe tem alguém da sua região também online, e daí, ó, rola uma conexão. Fiquem à vontade para se apresentar, pode falar do seu negócio, tá bom? Ó, o Lucas do Artista Empreendedor, fala de Belo Horizonte, o Lucas é um amigo, também já trouxe ele algumas vezes, né, para compartilhar, a gente tá sempre trocando. Ó, a Elizabeth, então a galera tá chegando, é normal, e vamos lá. Para você que está chegando e não me conhece, viu aí as comunicações, né, de alguma forma, recebeu da própria Tieme, eu sou a Raquel Rodrigues, eu sou especialista e mentora em networking e negócios, e o meu foco é justamente mostrar para os empreendedores individuais como é que eles transformam as suas conexões em riqueza. E eu faço isso com 3 pilares, né? Que é o autoconhecimento, o relacionamento e a visão de negócio, mas com o objetivo de ativar essas conexões, né? Que as pessoas realmente possam trabalhar junto com a sua rede de relacionamentos e conquistarem os objetivos que elas quiserem, porque networking é meio, né? Relacionamento é meio para a gente vender mais, é meio para a gente fazer parcerias, é meio para a gente trazer pessoas e se conectar, e a gente vive numa sociedade, né? Então, sociedade, pessoas, só que eu vejo que ainda é muito frágil a questão dos relacionamentos e tô firme aí para mostrar como é que a gente ativa. E, por exemplo, eu tô trazendo a Tieme, ó, tô batendo um papo aqui com o Lucas, não custa você já se conectar, anota aí as pessoas, né, os nomes que você viu que te chamaram a atenção e chama essas pessoas para conversar depois. Eu faço isso direto. Se eu tô numa live e tô assistindo, eu chamo, porque
Como eu sempre digo, a mágica acontece no inbox, né? Quando a gente consegue as pessoas. Ó, a Rô Pontes está chegando, ó, o Elísio tá de São Paulo, tamo junto. Então o Lucas tá em Belo Horizonte, ele adorou esse negócio no meu cabelo. Eu falei, uai, que eu adoro festa junina. Só não vai ter música, tá bom? O M. Cordeiro, Cida Bessa, o Ale Rodrigues, meu primo de consideração, a Rô Pontes também, que é mentorada, amiga e tal. Bom, sem delongas, vou chamar a Tieme e já vou deixar aqui também fixado o tema da nossa conversa. A mágica acontece no inbox, é o que eu falo. A Rô tá falando, vamos comemorar a festa junina. Eu deveria ter falado, venham, né? Venham de festa junina. Mas eu tô desde manhã, ó, eu fiz reunião com essa tiara, fiz mentoria, fiz history, porque eu adoro, tá bom? Então vou chamar a Tieme pra gente começar. A Tieme, saiu aqui a Tieme linda. Ele também. Eu adoro festa junina. Ela tá chegando, olha ela aí. A minha imagem tá Seja muito. congelada. Não, pra mim tá normal. Ai, eu não, a minha imagem tá congelada. Eu não tô. Eu tô direitinho? Tá linda. Você tá me vendo? Ó, deixa eu subir um pouquinho aqui Não, pra eu tô aparecer te minha vendo tiara. ótima. Só que a minha imagem Ó, tá linda, só que a minha imagem tá toda congelada aqui. Mas eu confio. Se você falou que eu tô aparecendo, eu me arrumei, passei eu... perfume. Aqui, ó. Passei perfume, tudo Ah pra sentar. lá. Tá ótimo. Gente, vocês estão vendo a Tieme? Se vocês estão vendo, diga aí, ó. Boa noite, Daniel Arroio. Daniel Arroio. Tá chegando, deixa eu só dar boa noite, uns boa noites aqui para Amanda, assessora de imprensa. Fiz uma live muito legal com ela, a Elisa, o artista, o Lucas disse está ótima. Deixa eu pegar aqui o Alê, né, meu primo, disse que a Maria Eduarda, que é a filha dele, tá perguntando aqui se eu sou aquela que outro dia falou o nome dela. Falei, Maria Eduarda. É a filhinha dele, pequena. Bom, ó, a Rô tá dizendo que você tá aparecendo, tá tudo bem, tá ouvindo. O Lucas também tá ouvindo de boas, não tá congelado, vendo e ouvindo. Então, beleza, vamos seguir aí, ó. Rafael chegou agora, a galera tá chegando. Então, vocês podem ir compartilhando. E o seguinte, antes de eu começar esse papo com a Tchema, ela vai se apresentar primeiro, né? Eu já quero pedir para você. Coraçõezinhos, gente. A gente gosta de coraçõezinhos, né? Mandem muitos corações. Mas já respondam aí no chat, já respondam. Se vocês, se vocês acham que vocês estão desperdiçando alguma coisa na vida, digam sim, né? Se você acha que está desperdiçando, para a gente saber aí, poder conduzir essa conversa para ajudar, né, Tieme? Tá? Ó, o Jonas Ramos chegou também. Então, põe assim um joinha. Se você acha que você está desperdiçando, põe sim ou põe um joinha para a gente saber e a gente vai conduzir. Bom, a Tieme é uma amiga de muitos anos, eu acho que uns 10 anos, né? Uns 10 pelo menos, acho que 2010 que a gente se conheceu, ou 2011 por aí. E de lá para cá, né, mantivemos nosso relacionamento, networking, né? Já fizemos várias coisas juntas, eu já participei do curso dela, ela já participou do meu, e a gente vive, né? Por quê? Porque isso é confiança, né? Que a gente conhece o trabalho, e por isso que eu fico muito confortável de trazer a Tieme para falar desse assunto, primeiro porque ela é a única caçadora de desperdícios que eu conheço. Primeiro, a única, e segundo, ela tem aí uma bagagem sobre esse assunto muito importante. E então, para mim, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês, pessoas da minha rede que eu admiro, que eu gosto e que, acima de tudo, tem conteúdo, né? Então, a rede é feita de tem um conteúdo para transmitir e a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Já teve umas pessoas aqui, Tieme, não sei se você está vendo, mas eu vou controlando, ó. O, acho que a Daniel falou que está desperdiçando muito. Deixa eu ver aqui. O Ale falou que sim, tá desperdiçando. A Rô deu um coração, bateu uma palminha, não sei se ela tá desperdiçando. Então aí, ó, boa noite também para Danielen, para Carolina, para o Bruno. E hoje o papo é sobre desperdiçar é uma escolha. Então, Tieme, o espaço é seu, se apresenta. Eu fiz aqui umas perguntas, mas se vocês tiverem perguntas
é para vocês essa live, tá? Eu conheço Cheme, a gente até teve uma reunião essa segunda-feira, ficamos mais de 2 horas conversando. A live é para vocês, então não percam a oportunidade, que a Cheme está aqui para ajudar vocês. Então, Cheme, se apresenta aí para nós. Obrigada. Tudo que te falta hoje na vida nunca te faltou. Você apenas desperdiça. Daí a Olha. importância de descobrir o que é Mottainai. Mottainai é um conceito japonês. Na verdade, Mottainai é uma palavra. E ela significa desperdício. Se você conhece algum japonês e falar, você sabe o que significa Mottainai? Ele vai falar, lógico que eu sei. Significa desperdício. Eu também pensava que era simplesmente desperdício. Quando eu era pequena, e hoje, Raquel, a gente está comemorando 112 anos da imigração japonesa no Brasil. Justo hoje. Olha, sincronizada, hein? Trouxe uma Parabéns, japa para parabéns. falar de Mottainai na comemoração dos 112 anos. Diversidade, diversidade. O país todo, né? Vários lugares hoje estão falando sobre isso e a gente vai tocar esse assunto. Então, desde pequena eu ouvia essa palavra Mottainai e de meus avós, que são japoneses do Japão mesmo, toda vez que eu estava desperdiçando alguma coisa. Então, eu associava essa palavra deixar comida no prato, né? Torneira aberta, luz acesa quando não tinha ninguém na casa. Nossa, não tinha ninguém no quarto, a luz estava acesa. Aí eu escutava só o grito dele, Mottainai! Aí, ó, saía correndo lá para arrumar logo, porque tomava bronca dos meus avós, dos meus pais. Então, eu tinha essa palavra como uma bronca. Mottainai é uma bronca quando eu estou desperdiçando alguma coisa. Na verdade, essa palavra significa um pouco mais. Ela é mais profunda. E eu só fui descobrir isso quando eu fui para o Japão. Com 19 anos eu fui para o Japão para trabalhar com o DKC, que acho que vocês sabem, deve ter pessoas que vocês conhecem, que foi trabalhar no Japão. Ele começa em meados da década de 80, esse movimento. E aí eu queria ser rica, né? Falei, vou lá para o Japão, vou ficar rica, trabalhar, ganhar em dólar. Aí fui, só que quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma coisa que acontece no Japão, mas que não acontece no Brasil. Você sabe o que que é? Só tem no Japão, mas não tem no Brasil? Terremoto. Não. Peguei um terremoto no Japão. Mas não foi qualquer terremoto, não. Aquele terremoto devastou a cidade de Kobe inteira. Em questão de minutos, milhares de pessoas morreram, prédios caíram. Foi, assim, uma coisa que nunca imaginei passar. Eu ia morrer naquele terremoto aos 23 anos. E nesse episódio eu entendi o que significa essa palavra, Mottainai. Mottainai não significa simplesmente que desperdício. Ele significa algo mais profundo. Mottai, a palavra Mottai significa digno. E Nai é negação, é não. Então, todas as vezes que eu estou desperdiçando alguma coisa, eu mostro que eu não sou digno daquele recurso. Naquele terremoto eu ia perder, sabe o quê? A minha vida. E aí, se eu morresse ali aos 23 anos, eu entendi que eu teria desperdiçado a minha vida. Eu ia morrer longe do meu país. Meu país é Brasil, sou brasileira. Longe da minha família, eu tinha ido sozinha. E eu ia morrer fazendo um trabalho que eu odiava. Eu passava camisa o dia todo. Era isso. Eu ia desperdiçar minha vida. Mas quando eu compreendi o verdadeiro significado dessa palavra e sobrevivi àquilo, eu entendi que eu nunca fui pobre. Eu pensava que eu era pobre, eu nunca fui pobre. O meu problema era só um. Eu desperdiçava. Desperdiçava tudo. Por isso que eu vivia como pobre. Por isso a frase do início. Tudo que te falta nunca te faltou. Você apenas desperdiça. E aí eu decidi não desperdiçar mais a minha vida a partir dali. Porque esse conhecimento, essa tomada de consciência nesse evento traumático, fez com que eu decidisse ser digna da minha vida a partir de agora, honrar meus antepassados, honrar todo o sacrifício deles, honrar a minha história de sobrevivente daquilo, voltar para o Brasil e ensinar os brasileiros o que é Mottainai.
Mas isso já há mais de 20 anos atrás. A gente está falando de uma história de 24 anos. Hoje eu tenho 46. Então, primeiro eu comecei a praticar isso na minha vida. Praticar o Motainai. Praticar essa coisa de olhar para tudo e procurar ser digna dos recursos que eu tenho. Uhum. Sair daquele lugar de reclamar o que eu não tenho. Ai, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho namorado. Não, porque eu não tenho cliente. E começar a enxergar os recursos que eu tenho e que eu estou desperdiçando. A partir daí, Raquel, minha vida se transformou completamente. E aí eu achei que nos últimos 10 anos, quando a gente se conhece, 2011 por ali, aí eu começo a atuar profissionalmente. Eu me torno uma caçadora de desperdícios, especialista em Muay. Então é um pouquinho essa a minha apresentaçãozinha. E é filha, é mãe também, né? Duas meninas Ah, lindas, né? verdade, verdade. Eu tenho um podcast no Spotify que eu conto bem essa trajetória. Se vocês colocarem Motainai, Tiemi Yamashita, vocês vão encontrar o meu podcast lá. Tem essa história narrada. E eu conto esse desafio meu do Motainai, né? Tá? Eu sou bem, gosto bastante das tecnologias, de me eternizar. Então ele tá dentro disso. E aí um dos meus podcasts está falando sobre negociar com a morte. Eu digo que quando eu estava no terremoto, tive que negociar com a morte. E um dos meus sonhos era ser mãe, né? Então eu pedi 10 anos, Uhum. falar, eu preciso de mais 10 anos aí, porque pelo menos preciso ter um filho e fazer uma faculdade. E aí eu fiz duas Ótimo. filhas, me formei, casei, separei, trabalhei, depois eu decidi abrir minha própria empresa. E a gente vem nesse caminho. Hoje, agora com o isolamento, mudei de casa 4 vezes dentro Uhum. destes 20 anos, né? Sempre para casas menores. Então, eu passei a ter menos coisas, porém Uhum. melhor. Então, quando algumas pessoas me associam com minimalismo, aquele movimento, né, ou tem uma outra que a gente fala também que é simplicidade voluntária, eu escolho Uhum. ser mais simples, e o minimalismo, né, quando a gente procura diminuir o consumo, então também está muito alinhado com essas tendências aí. Só que a importância do Motainai é que ele dá uma base. Porque uma vez que a Uhum. gente entende o que é Motainai, você começa a compreender esses movimentos de minimalismo e começa a modificar o seu comportamento por gratidão. O grande diferencial do Motainai não é o como você vai eliminar o desperdício, mas com que sentimento. Isso é inovador, porque as pessoas mudam o comportamento delas e não voltam, e principalmente o Uhum. sentimento. Assim, eu quero honrar, Uhum. eu quero ser digna dos recursos que eu tenho hoje. E aí não volta atrás. Então a gente está falando de mudança comportamental, mudança de mindset, a partir desse entendimento do Motainai. Uhum. E move, assim, desde crianças até seniors. Ele não tem limite. A Uhum. linguagem é simples, o contexto, a gente apresenta o contexto, ele é rapidamente assimilado, e aí as pessoas começam a praticar. Primeiro, eu acho, Raquel, é enxergar o Uhum. desperdício. Porque enquanto você não enxerga, você continua desperdiçando. Mas a partir do Sim. momento que você passa a enxergar, aí ele incomoda. Incomoda como A uma minha, dor de dente, né? Como uma coisa assim. Então aí você precisa fazer alguma coisa. Então eu acho que esse uhum. que é o diferencial. Perguntas? Bom, a minha primeira pergunta é sobre isso exatamente. E é bom que a gente não combinou nada, mas flui, né? Bom, primeiro o Lucas falou assim, caçadora de desperdícios. É, então ela vai mostrar aqui toda a bagagem dela, essa ideia. O Ricardo Ricchini falou, quem desperdiça recursos não é digno deles, perfeito. É isso aí, gente. Hashtag Motainai. João PG, nosso amigo, duas feras. E é isso aí, galera, Ah, entrando. delícia, João. É, Saudade. o Lucas falou, para mim, a maior professora da vida é a morte. Ela sempre lembra a gente de saber aproveitar a vida que temos, é isso aí. E ajuda também a entender o essencial, isso aí.
Ó, galera entrando, gratidão aí todo mundo que está entrando e depois e mandem as perguntas e se você, o que, que vocês acham que vocês estão desperdiçando. Mas a minha pergunta é justamente, eu acho que às vezes as coisas vêm com muito peso, né, na vida da gente. Então eu quero retroceder um pouquinho para a gente entender o nosso contexto e como é que a gente chega hoje e como é que a gente vai para o futuro, né? É, então, por exemplo, a nossa sociedade, eu percebo, né, pelas histórias, né, que a gente veio de uma sociedade que não sabia, talvez era ignorante na sua maior parte, sobre a questão dos recursos, né? A gente vinha com uma mentalidade, até porque tinha menos gente no planeta, né? Depois teve um boom, mas enquanto tinha aí menos gente, tinha uma mentalidade de que os recursos eram infinitos. Ou seja, tem água abundante, tem terra abundante, tem. Quando é que isso começa a mudar? Se é que começou, se é que mudou, né, Jamie, na sua percepção? Quando as pessoas começam a perceber que não tem para todos e que aquela ideia de eu vou ser feliz ou eu vou ser rico e abundante, você fala muito sobre isso, né? O que que é a abundância? Ficou incutido na ideia de que ser rico ou abundante era ter mais, consumir mais, né? E, e outra coisa, o Brasil, ele é um país rico, ele é um país abundante, Uhum. ele tem dimensão continental, ele tem muito espaço. Olha, para a gente comer, aqui a gente planta milho. Gente, o milho é uma refeição completa. Já reparou? O milho, você pega o milho, é uma refeição. Na festa junina que a gente adora milho, come o milho na manteiguinha, você não precisa mais almoçar, gente. Já tá ali. Então, assim, no Japão, um espaço pequeno, limitado, é uma ilha. 80% daquele território é montanha, só sobra 20% para você poder cultivar o quê? Lá só dá arroz. Gente, olha o trabalho que dá para plantar arroz. Precisa alagar o espaço, plantar à mão, um a um que eles plantam. Aí nasce aquele negocinho assim com raminho e dali vai tirar o grãozinho do arroz. Olha o sacrifício! Olha o sacrifício. E para poder sair uma combuquinha de arroz é muito trabalho. Então, a cultura japonesa é uma cultura que valoriza cada grão de arroz que ele produz. Por quê? Passou muita fome. Porque ele sabe o que é escassez. Aí vem as guerras, aí vem os terremotos. Então, essa inteligência da escassez, ela já está dentro do DNA dessa cultura que teve que sobreviver a isso. No Brasil, Uhum. a gente não precisou passar por isso. O Brasil é abundante, é a história que eu falei, tudo, tudo, tudo. Então o brasileiro, não é que, porque ele desperdiça. Ele não precisou aprender sobre isso, culturalmente, tá? Agora, quando a gente está numa situação atual, de crise econômica, de crise de recursos, quando a gente fala do planetário, de uma escassez de tudo, né? De amor, de compaixão, de olhares, de relacionamentos e tudo mais. Aí, quando a gente se dá conta da escassez, a gente não sabe lidar com ela. A gente só fica no desespero que está faltando. E o que eu digo? Existem inteligências, como o do Motainai, que já trazem esse repertório. E por que eu vim falar isso no Brasil? Eu volto para o Brasil e eu falo, é aqui no Brasil. E olha, Raquel, quando eu era criança, eu tinha uns 9 anos, eu era revoltada. Eu lembro que um dia eu fui falar com a minha avó. A minha avó é a japonesa que veio do Japão. A gente era bem pobre e eu descobri na escola, numa aula de geografia, que o Japão era um país rico, do primeiro mundo. E o Brasil era um país pobre do terceiro mundo. Naquele dia, eu, criança, eu falei, nossa, eu queria ter nascido no Japão. Aí eu fui falar para ela que eu queria nascer no Japão, ter nascido no Japão. E ela perguntou assim, Tieme, por que você queria ter nascido no Japão? Eu falei, porque o Japão é rico, vovó. Se eu tivesse nascido no Japão, eu ia ser rica. Mas a vovó veio para o Brasil, eu nasci no Brasil, eu sou pobre. Por que que a vovó veio para o Brasil? Eu não entendi o contexto, né, da família Machita para vir para cá. Eu só entendi a aula de geografia. Eu sabia que eu não queria ser pobre. Era só isso que eu sabia. E a minha avó, com muita sabedoria, Raquel, olhou para mim, assim, baixou, assim, ficou da minha altura, eu era pequenininha,
e ela, no tanque lavando roupa, lavava roupa para fora, e ela falava assim, Tieme, cada um nasce onde tem que nascer. E aí eu entendi depois que eu nasci no Brasil, porque é no Brasil que eu posso fazer diferença com este conhecimento do Motainai. Tanto que em Uhum. 2018 eu fui para o Japão de novo, a convite do governo japonês, que reconheceu a relevância do meu trabalho aqui no Brasil. Sou a única que está disseminando esse conceito aqui. E eu fui fazer uma especialização no Japão, tudo pago pelo governo japonês e tal, fui fazer parte de uma comissão. Aí, beleza, a gente vai para lá e percebe o quê? Que não precisa ensinar Motainai no Japão. Sim, Inclusive, é. eles falavam assim, aqui no Japão não precisa ensinar Motainai, porque aqui agora, aonde é importante ensinar Motainai? No Brasil. Por isso é importante você fazer esse trabalho no Brasil, né? Porque Uhum. não tem essa consciência. E como a gente não tem consciência, a gente já tem pouco e já fica desperdiçando esse pouco. Até não ter mais nada. Uhum. Então, quanto antes eu me der conta do que é desperdício e começar a usar melhor os recursos, melhor eu vou viver. Agora tem pessoas que falam, não, vou me esperar. E aí espera. E quando não tiver mais nenhum recurso, aí vai atrás de um conhecimento que aí já é tarde. Então hoje, eu tenho pouco, tem pouco, mas você tem pouco e ainda está desperdiçando. Se a gente aprender o que é desperdício, aí com recursos, eu começo a gerenciar os recursos. E o seu trabalho é muito Uhum. importante, porque você, hoje a gente está falando de recursos intangíveis, relacionamento. A minha preocupação aqui no Brasil é recursos tangíveis e os intangíveis. Os tangíveis é concreto. Então, por exemplo, depois dessa live, as pessoas vão conseguir enxergar os desperdícios tangíveis dela, porque ela enxerga, ela vê. Agora, a minha preocupação é com os intangíveis, são os invisíveis. Aí eu tô falando, sim, relacionamentos, experiências, potencialidades, que se ela não reconhecer e ela não sentir essa gratidão, não usar ele, né? Porque se eu não reconheço, eu não vou usar. Aí eu vou continuar desperdiçando. E o tempo que eu tenho, o tempo que me resta, eu ainda fico pensando no que está me faltando. Esse é o desperdício. Sabe, Raquel, a importância do seu trabalho é essa. Quando você ativa as conexões que você já tem, ensina as pessoas a ativar as conexões verdadeiras entre as pessoas, faz com que elas comecem a usar os recursos que elas já têm, esses recursos intangíveis. Só que isso dá trabalho, né? A gente comentou. É trabalho porque são três pilares, e a primeira é autoconhecimento, a segunda é essa parte aí dos relacionamentos, que é o do conviver, e a terceira é a visão de negócio. Dá trabalho, não tem uma coisa que é imediata, vou tomar uma pílula e já vou conseguir ativar os meus relacionamentos, que são meus recursos intangíveis que eu estou desperdiçando. Dá trabalho. Vai demorar aí uns 2 anos. Assim como começar a eliminar os desperdícios, assim, é um processo, né, de transição. Ai, demora muito, demora. Então, como demora, não é melhor a gente começar rápido? Não é melhor a gente começar agora? Porque quanto antes a gente começar, mais rápido a gente começa a ter a resposta, né, os resultados disso. Legal. Ó, a Cida está dizendo, sempre aprendendo com a Tieme e com a Raquel. A Cida é da Zona Norte, da Rede Zona Norte. Nunca desperdiçar as oportunidades de networking, tem que ficar de olho mesmo. A Andressa, né? Ai, agora me fugiu. Da Horizonte Sustentável disse verdade, milho é uma refeição completa que a gente não se Adoramos! dá conta. Adoramos. A Melissa disse que linda essa fala da Tieme. E o Steve falou: lembro dessa história que você contou na empresa que ele trabalha. A Tieme é uma contadora de histórias, né? Juliana Albanês chegou, Cida Leão, a Rô, diz que muitas reflexões aqui. Gente, se eu não falei de alguém, não fica chateado não, tá? É só pra gente seguir aqui, mas todos muito bem-vindos. Eu coloquei na chamada, TM, né, de forma voluntária minha, né, ou voluntariosa talvez, essa questão da gente desperdiçar o ser, o fazer e o ter. Porque, de uma certa forma, que é o que você trouxe agora, né, essa questão do intangível, né? Como é que a gente começa a mapear? Então, o ter são coisas. Então, talvez eu sinta a falta do que eu já tive, perdi,
E talvez eu sinta a falta daquilo que eu nunca tive e nem sei se vai ser bom para mim. E tô apegada nisso daí, né? É. Tipo, e momentos como esse também, eles nos ajudam, ou deveriam, né? Ou poderiam ser utilizados dessa forma para a gente poder observar. Eu me sinto uma privilegiada. Eu tenho casa, tenho internet, tenho roupa. Agora eu vejo que eu tenho roupa até demais. Eu já tinha, quando a gente reformou aqui em casa, né? Então, um dos objetivos era ter menos coisas, menos móveis, ter mais espaço e menos móveis, menos coisas. Então, eu já tinha dado um monte de coisa tal, e ainda vejo que eu tenho um monte de coisa que poderia, né? Já separei também para dar e tal. Ou seja, talvez o ter seja mais fácil para a gente começar esse caminho, mas então como é que a gente começa a mapear isso, né? E como é que a gente, enfim, leva para a vida? Então, acho que a primeira coisa é fazer um mapa do desperdício. Então, tem 3 passos para o Mottainai, né? Primeiro, reconhecer o valor dele. Qual é o valor deste recurso para a minha vida? Eu não estou falando de custo, eu falo de valor. Aí as pessoas têm dificuldade de mensurar valor, não tem, Raquel? Vamos fazer um exercício, então. Tipo, as pessoas que estão assistindo, vocês não devem estar assistindo de um celular, talvez, né? Dá para. Então, assim, pensa nisso, né? Então, qual é o valor do seu celular, né? É É, isso? é isso. O exercício é bem assim. Como seria a sua vida se você não tivesse isto? Aí, Tá. nossa, acho que eu não ia conseguir viver. Eu falei, então ele tem valor. Neste momento, a gente não pode julgar as pessoas, sabe? De falar, isso não tem valor. Pode não ter valor para você, mas para aquela pessoa tem. Só ela pode fazer o mapa. O Uhum, mapa é uma coisa muito individual, cada um tem o seu. É singular, né? Como uhum. diz. Aí, então, qual é o valor disso na sua vida? Ah, ele tem muito valor, eu não conseguiria viver sem isso, eu acho que eu não conseguiria viver. A gente pensa que não conseguiria viver sem várias coisas, até viver alguma experiência. Eu sempre falo de abstinência. Eu já fazia um Uhum. trabalho de abstinência voluntário. Você sabe o que é isso, Raquel? Não, eu já fiz algumas, né? Quando eu Algumas. percebo que eu tô Mas, demais, quando eu percebo que eu tô demais, e aí eu faço um período de abstinência. Por exemplo, eu teve um período que eu achei que eu estava tomando café demais. Então eu falei assim, eu vou definir 21 dias ou 30 dias que eu vou ficar sem tomar café. Nossa, começo, Raquel, dava dor de cabeça, dava tremedeira, mas eu aguentei firme o período de abstinência. E eu falei pro meu próprio cérebro, Tiene, é só 21 dias que você vai ficar sem. É só uma experiência social que você tá fazendo com você mesmo. Porque eu achei que eu tava tomando demais o café. Aí eu fiquei 21 dias sem tomar café, e aí depois eu fui retomar. Nunca vou esquecer. Depois de 21 dias, quando eu tomei o café de novo, o aroma, o sabor, sabe, aquilo era outra coisa. E o meu relacionamento com o café mudou completamente. Então, eu comecei a sentir o valor daquilo. E antes eu achava que era um vício, e aí então eu comecei a trabalhar essa coisa da abstinência. Vale a pena para vocês, porque às vezes você pensa que não dá para viver sem aquilo, e o período de abstinência, depois você descobre que nem fazia tanta diferença assim. E a forma com que você volta, ou às vezes você abre mão, não preciso mais disso, ou você depois diminui o consumo daquilo, porque você descobre que é muito, de repente a qualidade do café é melhor do que a quantidade. Por isso, assim, na minha uhum. vida, é menos, porém melhor. Os meus fornecedores, os meus produtos, os meus amigos, meus projetos. Eu não entro em todo grupo de WhatsApp, sabe? Por quê? Porque não é tudo que agrega. Então, a gente começa a Uhum. selecionar. Eu trabalho assim, menos, porém melhor. Hoje, por exemplo, eu tinha muitos convites para lives. Por quê? Porque hoje é o dia de 112 anos da imigração japonesa. Estava bombando. Então, eu tinha muitos convites para fazer lives. E eu já tinha as minhas lives, que eu Uhum. produzo as lives, mas aí eu escolhi o quê? O melhor convite. Raquel Rodrigues. Ah, gratidão. Bom, então o primeiro pilar é Valor. esse mapeamento, valor, Reconhecer tá? o valor. Segundo, reconhecer a cadeia produtiva. É o segundo passo do Mottainai. Então, para eu tomar aquele café, o café não nasce do pacote, ou não nasce da cafeteira. Alguém planta, alguém cultiva, alguém colhe,
armazena, transporta, comercializa, ensaca, quer dizer, faz a parte toda, né? Ensaca, transporta de novo, comercializa, todo esse pedaço para depois a gente conseguir, vai lá na prateleira, escolhe ou agora vê pela internet, para poder trazer para casa e depois poder consumir. Então, depois de todo esse trabalho, a gente faz aquele monte de café, ninguém toma e vai tudo pro lixo. O que é isso? Desperdício. Ele não foi cultivado e não teve todo esse trabalho, usou todos os recursos da natureza, os recursos humanos e os recursos tecnológicos para depois terminar no ralo da pia, porque você joga, porque então isso é respeitar a cadeia, né? E aí a gente precisa, muda a consciência quando a gente entende, e principalmente para ensinar para as crianças, as minhas em casa sempre foram ensinadas assim, né? E aí, Uhum. e a gente, quando sobra café na garrafa térmica, a gente põe nos cubinhos de gelo e congela. E aí, quando é fim de tarde, a gente bate no liquidificador ou com sorvete, ou bate com leite, aqueles cubinhos de. E fica igual do Starbucks. Fica igual aqueles frappé do Ai. Starbucks. Aí você fala, nossa, e não joga fora? Não joga fora nada. A banana aqui em casa, a gente comprou, a banana nanica pintou. Sabe quando ela já ficou madura? E as Uhum. crianças não venceram comer, e aí fez mais calor, ela ficou toda pintada. Aí o pessoal, nossa, vai estragar. Eu falei, não, descasquei tudo, congelei, já ficou congelado. E aí, depois você bate ela no liquidificador com um pouquinho de leite ou um pouquinho de creme de leite, vira um sorvete maravilhoso, uma sobremesa completa. Então a gente quer honrar tudo. Aquela banana foi cultivada para ser consumida. Se por acaso a gente não conseguiu consumir in natura, a gente não vai esperar ela estragar, né? A gente vai transformá-la em outra coisa. E a casca, TM, e o lixo orgânico aqui em casa, vai tudo para as minhocas, é composteira. Isso vai dando pra gente Uhum. uma alegria, Raquel. Sabe, uma alegria de ser digna de todos os recursos. E aí, quando eu vou no Uhum. mercado, quando eu vou na feira, eu faço um planejamento para comprar somente o necessário, sem o medo de Sim. faltar. Ai, o que vai faltar? Eu falo, não, gente, a minha geladeira na sexta-feira precisa estar pelada. Aí eu já aproveito, já limpo ela todinha, e no sábado eu faço a feira, eu faço o mercado, mas a geladeira já está limpa, pelada, não tem mais nada. E na sexta-feira, que amanhã é o dia que a gente vai ter que fazer o tudo. Tudo que ficou na geladeira, a gente vai ter que inventar uma receita com o que ficou na geladeira. Não sai para comprar outra coisa. Então, por exemplo, eu preciso comprar tal coisa. Não, existe um planejamento. Esse planejamento é feito, faz compra uma vez só por semana ou a cada 15 dias e vai usar. E aí a gente fica Uhum. mais assertivo, mais econômico, mais sustentável. É, isso é possível. E o principal, um sentimento de alegria, porque você está honrando o seu tempo, está honrando os alimentos, está honrando o seu dinheiro, porque eu faço isso há 20 anos. Sobra dinheiro, Raquel. Sobra dinheiro para a gente poder fazer viagem, para eu poder oferecer experiência para as crianças. Vocês falam, nossa, tadinha das filhas da Tieme. As filhas da Tieme viveram com o Motainai. Foi, eu criei duas filhas dentro disso. Vamos falar da história do presente? Que eu não dou presente para as Calma. crianças? Deixa antes da gente entrar na terceira parte, tem alguns comentários aqui, tá bem legal, galera participando. Ó, o Jura? Lucas falou: menos, porém melhor é vida. Na Leb a gente ajuda nossos clientes a investir menos, porém melhor. Então, incrível essa conexão. A Horizonte Sustentável trouxe essa informação: 160 mil toneladas de alimentos são desperdiçados no Brasil anualmente. Gente, é coisa pra caramba. E a Tia me deu dicas agora. O Eduardo do Fique Bem de Vida, e ele trabalha essa parte do planejamento de vida, né? Ele falou que a facilidade com que a gente tem as coisas, como você falou, né? O café não vem da embalagem, mas é uma facilidade. Eu vou lá e escolho, faz a gente perder a noção do valor das coisas. E é incrível isso, porque enquanto você estava falando, eu estava olhando para tudo que tem aqui no meu, no meu escritório, falando, eu não, por mais que eu conheça o conceito, falta ainda, né? Falta consciência do tipo,
a moringa que eu tenho aqui, né? O papel que eu usei, né? Que eu fiz perguntas, né? O papel, que, aliás, Ah, ele é reutilizado porque foi de uma live anterior, eu estou usando o verso aqui para não jogar. Deixa eu ver, a Rô falou a banana assim congelada com pasta de amendoim é muito bom, ai, é uma isso. delícia. E se eu não tenho pasta de amendoim, sabe o que eu ponho? Uma paçoca. Põe a paçoca ali dentro, nossa, fica Olha 10. lá, festa junina. Ah, o Ale tá dizendo que a live tá muito gostosa de assistir. Nayara dando um oizinho, galera que deu oi, oi também. Bom, então vamos falar do presente e vamos falar do terceiro ponto. Então, gente, vocês estão anotando? Porque é importante isso aí, entendeu? É conteúdo, é conhecimento. Então, primeiro pilar que ela falou foi Valor. dar valor. Segundo, reconhecer a Segundo cadeia. pilar, conhecer o cadente. E antes da gente falar então do terceiro pilar, fala aí da história do presente. Ó, vocês vão procurar nos vídeos da Raquel, que ela já faz os vídeos das conexões verdadeiras, que ela entrevista pessoas, mas isso era antes da pandemia, então a gente gravava junto. Você Isso é bem lembra? antigo, bem antigo. Lembro, assisti, até dei uma olhadinha nele esses dias, mas é dos O antigos, sei Raquel, lá, é maravilhoso. temporada 2016, 2017. 2016, 2017. Mas depois vocês buscam lá, Conexões Verdadeiras, Tia Miyamashita, Caçadoras de Desperdícios. Tá lá. E porque lá a gente tem uma hora falando mais coisas e é muito Uhum. interessante. Para vocês saberem que o nosso caso de amor aqui é antigo, vocês vão caçar lá. Mas nessa live em específico que eu fiz com a Raquel, apareceu duas coisas, que nós temos uma coisa em comum. A Raquel fala que parou de dar presentes. Você lembra, Raquel? E eu falei que eu não dava presente para as Parei. minhas filhas. E aí, assim, causou muito essa informação. Tipo, o pessoal ficou muito, como você não dá presente para suas filhas? E eu não sabia o quanto aquilo ia impactar. Até hoje impacta, né? Você criou duas meninas, duas crianças, e você não dava presente no dia do aniversário delas? A resposta é não. E no dia das crianças? Também não. E no Natal? Também não. Aí eu, como? Aí eu explico. Gente, as crianças foram educadas dentro do conceito Motainai. E eu e o pai delas, a gente sempre teve o dinheiro curto. Um dinheiro, não é que assim, um dinheiro curto no sentido de a gente precisava usar bem o dinheiro que a gente tinha. E aí a gente falou, ficar comprando presentes que as crianças rapidamente, com aquilo como demonstração de amor para as crianças, o que eu vou estar educando para elas, ensinando para elas, né? E aí, desde criança, a gente foi falando, existem 5 formas de demonstrar o amor, né? O presente é uma delas, mas existem outras. Papai e mamãe entendem que experiências são coisas muito mais relevantes porque vai aumentar o repertório de vocês. O presente físico, que seja uma boneca, um joguinho, ele precisa de dinheiro. Uma experiência também precisa de dinheiro. Então, a gente escolhe, né, oferecer experiências para vocês. E aí, crianças sempre confiaram muito na gente. É óbvio que elas ganhavam presentes dos parentes. O vovô dava presente, Uhum. os tios davam presentes, elas ganhavam presentes, mas nós não tínhamos essa obrigação, porque elas sabiam que a gente pegava aquele dinheiro que a gente ia dar o presente e juntava, aí guardava, para oferecer uma Uhum. experiência para elas. Uma experiência que eu estou falando é uma viagem, ir num restaurante diferente, viver, fazer um curso, comprar um Passeios, né? livro. Passeios, né? Museu, né? Um monte de coisa. É aquilo que elas falavam assim, mãe, eu quero fazer um curso de tal coisa. E aí ela sabia que podia pedir isso, né? Que isso sim seria uma coisa que ia agregar valor para elas. E hoje, né, eu já tenho as duas meninas que já estão grandes, né? Uma completou 20 anos semana passada. E a gente conversa sobre isso e elas falam que quando elas entram na escola e elas percebem o repertório que elas tinham, o repertório que os coleguinhas tinham, assim, era muito diferente. E hoje elas falam, mamãe, a gente confiou em você e foi a melhor escolha. Por quê? Porque elas não têm essa visão consumista que liga presentes caros a amor. E é isso, gente, porque se a gente condiciona a criança a isso, ele se torna um adulto que vai também acreditar nisso. E esse mundo consumista não é sustentável. Então a gente precisa pensar não Uhum. só nas nossas atitudes, mas que as nossas atitudes vão nortear a educação das próximas gerações. Né? E aí a Raquel falou que depois de um período também, ela falou para todos os amigos, gente, eu amo vocês, mas eu não dou mais presentes, porque você começou a fazer É, conta, né, uma coisa. Raquel? Fala aí.
Não, é que eu fali, né? Então, para quem conhece a minha história, eu fali, fiquei endividada. E aí, primeiro foi isso, você não vai dar presente porque não tem o dinheiro, mas depois você começa a entender isso, que não é isso que faz a diferença, né? Se você consegue estar presente sem dar o presente, então foi um momento de reflexão e mudança, e desde então eu não dou presente, muito raro, e Você quando perdeu dou algum tem que ser uma amigo por coisa, causa disso? Alguma conexão verdadeira por causa não disso? sei. Não, verdadeira não, amigo não sei, né? Eu perdi por causa disso. Ah, mas vamos lá, olha, sobre esse assunto, antes da gente ir para o terceiro pilar, não vão embora, né? A Rô falou, muito bom ouvir, honrar o que temos. Deixa eu ver aqui. Horizonte Sustentável da Andressa falou, experiências marcam muito mais, fica eternamente em nossa memória, sem dúvida. O Lucas falou, jamais imaginei que eu iria aprender algo sobre criar filhos nessa live. Eu nem os tenho ainda, mas eu gostei muito dessa ideia de guardar para oferecer os presentes, as experiências, excelente. E o Ale, que tem a Maria Eduarda, falou sensacional. A Cida Leão, verdade. É isso aí, galera. É pra gente repensar. Eu não, assim, eu gosto de fazer surpresa, assim, mas não dou presente. Minha sobrinha tem uma sobrinha de 6 anos e não ganha. Não lembro a última vez que eu dei presente para minha mãe, para os meus irmãos, então. É, mas não fica aquela história de não poder dar. Eu posso dar, mas quando eu me Posso, permito a também mostrar o meu amor de outras formas, isso me dá mais escolhas. Não estou falando que eu não sim. vou comprar uma coisa que elas querem, como um presente, uma Não conquista. tá errado. Não, eu dou também, mas houve toda uma educação no sentido de ampliar a visão dela sobre as formas de demonstrar este afeto, que não é só o presente, né? Porque é uma coisa muito cultural, Hum. nossa, que a gente acha que não pode mudar. Não, vamos experimentar. Estou falando aqui, experimentem, mas a gente ganha. Eu também gosto de presente, a Raquel também gosta de presente, pode dar presente pra gente, a gente também dá presente, mas dá presente físico e dá Mas presente de outras formas. é isso daí. Desperdiçar é uma escolha, como a gente está falando, e para vocês verem que a gente se desperdiça toda vez que a gente fica nesse automático, porque todo Isso. mundo faz, eu vou fazer também. O que o outro Porque a vai gente estava na pensar? quarentena, É. porque a gente estava na quarentena, abril, eu vou para o shopping para não gastar nada, correr o risco da saúde. Tudo bem, eu de verdade, eu não julgo, mas a gente perde sim momentos de pensar sobre como a gente se desperdiça, né? A minha sobrinha, no último aniversário dela, na verdade, ela não precisa de nada, gente. Aí eles arrecadaram fraldas para doar para uma instituição. Aí eu comprei a fralda, porque para mim faz Lógico, faz sentido. sentido. Faz sentido, mas presente ela não precisa de nada, gente. Ela tem isso, ela tem aqueles brinquedos que você brinca 2 dias e já cansou do brinquedo. Elas não vão lembrar. Então, não fica. É o sentimento. Eu, por exemplo, eu lembro muito de um ursinho que meu pai me deu, e ele me deu assim, eu fiquei sabendo depois de grande, né? Que era um Natal que ele não tinha dinheiro para nada, 3 filhos, né? Década de 80 ali, bem difícil, mas ele fez um esforço para dar uma lembrança, né? E ele deu um ursinho. E eu, sem saber disso, o gesto dele foi tanto que era só esse ursinho, era para lá e para cá, entendeu? E eu lembro dele, eu não sei que fim deu esse ursinho, mas eu lembro muito Ah, é disso. Tipo, eu brincava, valorizava, tava sempre, nossa, coitado, surrado. Assim. Mas vamos aí para o terceiro ponto, né? Porque senão daqui a pouco, né, já vai acaba acabar. e a gente Nosso não chefe termina. Instagram vai fechar nosso tempo. Vai cortar a gente. Gratidão. Então, o primeiro passo é reconhecer o valor, o segundo passo é reconhecer a cadeia. Aí é isso que você falou. Eu me sinto privilegiada. Eu tenho mais do que o suficiente. Então, eu sinto gratidão por aquilo que eu tenho. E aí, como eu posso demonstrar minha gratidão de uma forma concreta? Não desperdiçando. Agora faz todo sentido, né? É deste lugar que eu vou parar de desperdiçar. Não é de um lugar do medo. Eu vou parar de desperdiçar porque vai faltar. Não. Porque senão o meu chefe mandou parar de desperdiçar para eu atingir tal meta. Não. Eu estou parando de desperdiçar por gratidão. Porque eu reconheço que eu sou privilegiada porque eu tenho acesso a coisas que muitas pessoas do planeta não têm hoje. Então eu vou honrar. Eu vou usar o necessário e eu vou usar muito bem, sabe? Não vou desperdiçar. Quando a gente fala, algumas pessoas falam, puxa vida, agora eu tô percebendo. Eu falo assim, tá tudo bem. Você não sabia o que era Mottainai?
Tudo que você desperdiçou até agora, tá perdoado. Porém, daqui para frente, desperdício é uma escolha, que é o que a gente colocou o tema da live. Desperdício é uma escolha. Agora faz sentido para vocês quando a gente fala que a partir de agora, desperdiçar é uma escolha de vocês? Então é isso. É isso aí, gente. Essa é a ideia. E eu fiz um workshop com a TM e a gente trabalhou essas ferramentas, então eu vou recomendar que vocês sigam ela de qualquer forma. Agora tem online, viu? TM, tem online porque ela trabalhou, né, o pessoal e o profissional, né? Então o que que você desperdiça na sua vida, tal. Agora, o que que você acha que as pessoas desperdiçam mais? É no que elas têm ou no que elas são ou poderiam ser? O que que você acha? O que que você vê aí do seu, como você caça desperdício, né? O que que as pessoas estão desperdiçando mais hoje em dia? É no ser. Ele é a base. É no ser, sabe? Elas estão deixando de ser. E quando a gente deixa de ser quem a gente já está desperdiçando. Quantas pessoas vivem uma vida que não é delas? Com escolhas que não foram feitas por elas. Por quê? Deixou na mão de alguém escolher, deixou na mão de alguém resolver, porque é mais fácil também depois botar a culpa em alguém. Então, a autorresponsabilidade é importante. Tudo que a gente faz aqui na nossa vida, a gente tem que assumir a responsabilidade. E se tá ruim, é porque a gente não tá fazendo direito. Aí descobre onde que tá errando. E aí precisa olhar para dentro. Por isso que essa parte de autoconhecimento, ela é tão importante. Que eu também falo no Motainá, que você também fala no, no, Uhum. no Conexões Verdadeiras. E que muitas vezes as pessoas, quando a gente chega nesse lugar, as pessoas não querem. Elas falam, não, não, eu só quero saber como eu vou ganhar mais dinheiro. Esse negócio de me conhecer eu não quero. É o desperdício. Então, assim, é o ser onde as pessoas mais estão desperdiçando. E só tem uma forma de eliminar desperdício: conhecimento. Conhecimento. Eu recomendo que vocês assistam. A gente já tem. Olha, eu tenho. Ela me entrevistou. Depois a gente põe uma coletânea de Tieme e Raquel. Ela me entrevistou em 2016. Quando foi em janeiro desse ano, eu entrevistei ela. E quando foi semana passada, ela participou da minha live Profissões de Futuro. Por quê? Porque eu coloquei Uhum. que o que a Raquel faz, que é uma ativadora de conexões verdadeiras, é uma das profissões do futuro. E eu a entrevistei nessa websérie. Então a gente já tem aí, ó, se vocês acharam um pouco aqui, a gente já tem 3 horas aí já de bônus aí, coisas que já É. estão no mundo, né, de forma virtual, para quem quiser saber mais. Aí me segue no Instagram. Tô lançando o livro, tô lançando os Ó, essa é novidade, eu não sabia workshops. não. Tô lançando o livro, tô lançando os workshops agora. E eu tô com um workshop também de como me desmaterializar, para as pessoas compreenderem isso, né? Que é um desperdício a gente Passou um rabo. não fazer essa coisa, né? Não entender essa parte da tecnologia e se desperdiçar, porque é o que eu falei. Você vai me ver no YouTube, ó, procura TM lá no YouTube, TM Yamashita, bicho, você vai me achar. Vai no Spotify, TM Yamashita, eita, você vai me achar de novo. Você entendeu? Aí no Instagram, vai me achar em todos os lugares. Mas por quê? Menos, porém melhor, né? E usando a tecnologia para sustentabilidade. Porque o mundo tem muitas demandas. Quantas pessoas estão desperdiçando? Eu sou só uma. Então, me desmaterializar foi a forma que eu encontrei de poder levar esse conhecimento ao maior número de pessoas sem me desgastar, né? Que a nossa vida antes, né, Raquel? Mara- Evento, evento, evento também desgasta, né? Tava loucura demais. Bom, deixa eu fazer uns comentários antes da gente ir para os Encerrar. finalmente aqui. Eu não gosto de encerrar correndo, né? Mas a gente fica até o final para não desperdiçar, né? O que o Instagram nos libera. Mas ó, a Melissa falou o seguinte: o medo prejudica a energia da abundância. Que você pode falar dessa relação. A Rô agradeceu muito por estar aqui, foi importante conhecer a TM. O Ricardo Riquini, uma das melhores lives que já assisti, meninas, parabéns. O Ale concordou com o Ricardo. Muito top, nos remete a uma autoavaliação. O Júlio falou: essa live é um grande presente, gratidão, Raquel e TM, gente. Vocês, é para vocês. O Lucas falou: queridas, eu aprendi um negócio muito doido. Cada real que você ganha a mais vem com carga tributária e outros custos. Cada real economizado é um real inteiro economizado. Olha que incrível. Ai, Muito obrigada, bom. vou colar essa informação. Vou tirar um print aqui agora com isso daqui, gente, ó.
Eu sou a moça dos prints, já vou tirar para mandar para a TM esse Manda, porque eu quero print. isso que eu quero postar no meu Instagram, essa sacada aí A dele. Cida, a Cida falou sensacional, dupla perfeita, legal, gente. E a Rô falou, Raquel, muito bom te ver. Amar, parabéns. Galera, gratidão, é isso aí. Então fala um pouquinho dessa. Primeiro, antes da TM terminar com a questão do medo em relação à abundância, vamos fazer uma foto, tá? Então a TM vai dar um sorrisão. Vou até pegar uns comentários aqui legais para a gente fazer essa foto, né? Legal aqui. Para vocês, aproveitem vocês também, tirem, né, um print da gente para postar, né? Sim, isso é Para a gente poder isso. repercutir. Hashtag, marca a Tainá, já gente. coloquei. Então tá, sorrisão aí, Tieme. Aí, mais uma. Maravilha. Marquem e sigam a Tieme, foi um papo rápido, né? Então vamos terminar. A gente tem aqui 3 minutinhos. Fala um pouco disso da pergunta da Melissa. O medo prejudica a energia da abundância? Prejudica. Por isso que os 3 passos termina com a gratidão, porque quando você se enche com o sentimento de gratidão, não existe mais medo. Aí, naturalmente, a abundância, ela vai invadir a tua vida. Então, você não fica focada na abundância. Você passa os 3 passos, vai se preencher de gratidão e o que você vai enxergar ao seu redor é só a abundância que te cerca. Simples assim. Abundância, com a abundância, essa gratidão não tem espaço para o medo, né? Não tem. Porque a abundância, para mim, não é aquilo que sobra, é o uso que a gente faz, né? Não é porque está sobrando, é o uso que a gente faz. A gente vai até, igual aqui, a gente vai usar até a hora que começar o contador, tem que esgotar. É. Mas se a gente está aqui, nesse momento, passando esse conteúdo, né, pensado, não foi uma coisa, né, vamos lá, abrir a câmera, não, a gente conversou e trouxe, quer dizer, a gente não pode desperdiçar nem o nosso tempo, nem o tempo de vocês, né? E eu vou dizer Eu acho que mais. isso... Eu acho que se você. Ai, que lindo! Eu já recebi aqui. Eu vou falar mais. Eu acho que se essas pessoas agora estão assistindo essa live, é porque elas já estão prontas para esse conhecimento. Bora praticar, gente. Quanto antes a gente parar de desperdiçar, mais próspero, mais abundante a gente vai ser, né? E aí vem para o nosso mundo, né, Raquel? Que a gente fala, vem para o nosso mundo. Não Uhum. precisa ser assim. E a gente está aqui para dar a mão. Eu para ajudar você a eliminar o desperdício e Raquel para ajudar você a eliminar o desperdício dos relacionamentos. É isso. Legal. Ó, Daniel, excelente live, muitos aprendizados. Obrigado pela oportunidade. Vou seguir a TM já. Siga. O Lucas, eu respeito muito o conhecimento de todas, deixa eu ver aqui, todas as fontes, mas essa coisa de abundância, expulsar o medo, você tem alguma fonte para pesquisar mais sobre isso? Seria muito legal. A Rô está agradecendo. Antes, se não der tempo, aí vocês se conectam, mas, gente, se fez sentido, convidem a TM para falar disso na sua comunidade. A Melissa, ela representa uma associação no Sul, chama a TM para falar com o pessoal. Lucas, você que está em Belo Horizonte, chama a TM, combinem alguma coisa, porque a gente precisa disseminar esses conteúdos e fazer mais pessoas terem acesso, tá? Isso. Isso é super importante. Eu já vou agradecer, então eu estou vendo o relógio aqui, mas quero muito agradecer, TM, você, pelo papo, pela sua disponibilidade, pela sua escolha, pelo seu não desperdício hoje, estar aqui com a gente. É muito especial sempre. E dá pano para manga, né? A gente podia ficar aqui horas falando sobre isso. Super gratidão. Eu que agradeço. Obrigada a atenção plena de todos vocês. É isso aí. E responde depois para o Lucas. Entrem, façam uma conexão aí, Lucas, que é do Artista Empreendedor, para ela te passar as fontes, né? Como que ela se chega nesses conhecimentos, além do site dela, que tem conteúdo, ela escreve, tem os podcasts, mas, mas conversa com ela aí, tá bom? Só para a gente ficar aqui no tempo. Gente, super gratidão a cada um que esteve aqui mesmo, participando, passou muito rápido. Ficaria. Aproveitem a vida de vocês, não se desperdicem, por favor. Cada um de vocês é muito especial, é único, é incrível. Então, não joguem fora a vida de vocês. Eu até fiz um post hoje na frase de quinta que é: o único lugar que, né, um monte de gente está frustrada é no cemitério. As pessoas morrem frustradas. Então, não se desperdicem.
Aproveitem até o último momento, sabe? Façam valer, deem significado, sejam gratos, respeitem a cadeia, né? E que a gente viva em abundância sempre. Cheme, mais uma vez, gratidão. Bom demais aqui, ó, 20 segundinhos finais e só tenho a agradecer. Muito bom. Muito Espero ter feliz. sido digna da atenção de todos vocês, porque a coisa mais valiosa hoje no mundo é ter a atenção de uma pessoa. E nós tivemos aqui de pessoas muito interessantes essa atenção, então eu espero ter sido digna.